Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Albino Chiguissa Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Bom, antes de começar a aula, eu quero simplesmente pedir desculpas, já que no primeiro semestre eu quase não postei vídeos aqui no canal, ok? Isso se deve ao fato de que eu estava dando aula em duas escolas bimestrais, tá? E como vocês sabem, a vida de professor não se resume somente à sala de aula. Então, como vocês imaginam, tinha muitas provas para corrigir, muitas avaliações para elaborar, avaliações adaptadas, inclusive, tá? Além do preenchimento de diários de classe. Então, a vida profissional estava muito corrida, igual a vida profissional de muitos professores, tá? Só que no caso a diferença é que eu voltei a estudar, estou fazendo também graduação em geografia, no caso bacharelado, eu tenho a licenciatura em geografia, só que eu achei importante voltar a estudar, porque eu acho que todo professor deve se atualizar, se aperfeiçoar, então eu achei importante voltar aos estudos, ainda mais porque boa parte das disciplinas de licenciatura também contam para cumprir a carga horária do curso de bacharelado, então achei importante voltar aos estudos, ok? Não foi, não foi uma tarefa fácil, tá? Mas eu acho que eu consegui dar conta, de certa forma, até que bem no primeiro semestre, tá? Só que eu acho que a saúde é algo valioso, algo que não tem preço, e até por conta disso, pessoal, eu acabei por sair da escola Cristã Modelo Alfa. Então, se tiver alguém do Modelo Alfa assistindo a este vídeo, um forte abraço a todos, foi uma satisfação enorme conhecê-los, eu gostei de boa parte das turmas, obviamente que algumas turmas eu gostei mais do que outras, né? Mas enfim, não quero criar nenhum atrito entre vocês, mas foi uma satisfação enorme. Espero que eu possa ver os estudantes novamente em um futuro próximo, quem sabe em outra escola. Tá? Então, um forte abraço a todos e que Deus abençoe a vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, em relação à aula, vocês podem ver que nós vamos falar das regionalizações, melhor dizendo, do continente americano. Este é um tema muito importante no oitavo ano do Ensino Fundamental 2. Tá? Para quem não sabe, o oitavo ano ele inicia de forma mais aprofundada o estudo do espaço geográfico mundial. Tá? E não há nada melhor do que começar o estudo do espaço geográfico mundial estudando o continente na qual o Brasil está inserido. Então é muito importante que o estudante compreenda a diversidade, a realidade, os desafios do continente americano, já que eles influenciam, tá, bastante o nosso país, o nosso Brasil. Tudo bem, pessoal? E quando a gente fala aqui, no caso, em regionalização, nós estamos falando em um processo de classificação e de diferenciação de partes do espaço geográfico. Tá? Essas partes, aquilo que a gente chama de região. Então, a região nada mais é do que uma parcela, uma parte do espaço geográfico na qual a gente vê que ela possui aspectos diferentes em relação a outras partes do espaço geográfico. Então, quando a gente fala em região, nós estamos falando de classificação e de diferenciação. Tudo bem? E quando a gente fala em classificação e diferenciação, a gente pode utilizar para classificar, para diferenciar diversos critérios. Então, desde critérios relacionados aos aspectos físicos, como clima, relevo, vegetação, ou também critérios relacionados a aspectos humanos. Tá? Então, estamos falando, por exemplo, de aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e etc. Tudo bem? Então, vocês têm que ter isso em mente. Bom, quando a gente fala em regionalização física, tá? Vocês têm que saber que o nosso continente ele é classificado em América do Norte, América Central e América do Sul. Quando falamos em regionalização física, nós estamos falando em regionalização também chamada de regionalização geográfica, que leva em conta simplesmente a localização das porções do nosso continente americano. Tá? Então vocês
sabem muito bem que a América ela é muito extensa de norte a sul, ela possui uma grande latitude. Aí, por conta disso, ela é dividida, no meu modo de ver, em subcontinentes. Tá? A gente até pode debater se dois, de fato, são subcontinentes. Tem gente que vê, por exemplo, a América do Norte e a América do Sul como sendo continentes. Tá? Então, vocês já podem ver que mesmo nessa regionalização física, que parece, de certa forma, simples, simplória, tá? A gente consegue debater já que toda a regionalização ela é feita segundo o olhar humano, ou seja, ela é passível de críticas, já que toda a regionalização tem uma certa subjetividade envolvida. Tudo bem? Então, eu, no caso, professor Albino, eu vejo a América do Norte e a América do Sul como sendo regiões, certo? Como sendo subcontinentes, tá? Mas não estranhem, tá? Se vocês verem na internet algum site, algum vídeo, na qual a pessoa informa que a América do Norte e a América do Sul são continentes. É apenas uma outra forma de enxergar, digamos assim, as extensões, tá, de terra do continente americano. Tudo bem? Então, desde já, a regionalização física leva em conta essas três porções: a América do Norte, a América Central e também a América do Sul. Tudo bem? Então, vocês têm que saber o nome dessas três grandes regiões do nosso continente, certo? Bom, em relação à América do Norte, vocês podem ver a localização em verde no mapa, tá? A América do Norte, que está toda ao norte da linha do Equador, é a maior região do nosso continente, e apesar de ser a maior, ela conta com poucos países, tá? Então aqui o Canadá, os Estados Unidos, não esquecendo que o Alasca faz parte dos Estados Unidos, temos também o México, temos também esta ilha aqui, que está cortada, que é a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, e até podemos citar, por exemplo, a ilha de Bermuda, tá? Muito pequenininha, que fica, de certa forma, não tão distante assim do litoral dos Estados Unidos, ok? Aí, falando em litoral, vocês podem ver que a América do Norte ela é banhada por três oceanos, tá? Aqui a leste, o Oceano Atlântico, tá? Que também possui uma extensão muito importante aqui, o Golfo do México, também tem o Mar do Caribe, que chega a banhar a Península de Yucatán, no México, tudo bem? Aí na parte oeste, na costa oeste, nós temos o Oceano Pacífico, tá? O maior oceano do planeta, e ao norte da América do Norte nós temos o Oceano Glacial Ártico, tá? Então, vocês já têm que saber que este é o formato da América do Norte e vocês devem ter uma noção da sua localização e também dos oceanos que banham essa região. Depois, ao sul, nós temos aqui a América Central, tá? Que vocês já podem ver que ela é muito menor em relação à América do Norte. E até mesmo, vocês já podem ver aqui, que ela é bem menor em relação à América do Sul, tá? Lembrando que a América Central, ela é dividida em América Central Istmica, tá? Que é essa porção aqui que eu estou circulando com laser. Lembrando que Istmica vem do nome istmo, okay? Para quem não sabe, istmo é uma porção de terra menor que conecta duas porções de terra maiores, tá? E a América Central Istmica também pode ser chamada de América Central Continental, certo? E aqui vocês podem ver um conjunto de ilhas, tá? Que formam diversos arquipélagos também. Estas ilhas, elas formam a América Central Insular, tá? Que também pode ser chamada como Caribe, simplesmente assim, tudo bem? E apesar de ter um tamanho menor, a América Central é muito importante, já que ela conecta a América do Norte e a América do Sul, tá? E ela conecta também algo muito importante e relevante para a economia mundial, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, através do famoso Canal do Panamá. Quem não sabe, é bom que você dê uma pesquisada, porque ele é muito importante. Inclusive, a gente vai falar acerca dele em outro vídeo. Tudo bem, turma? Bom, e depois nós temos a América do Sul, tá? Que vocês já sabem muito bem que é a porção do continente americano que abriga o nosso país, o Brasil. O Brasil que ocupa quase que metade da América do Sul, tá? E a América do Sul, juntamente com a América do Norte e a América Central, também é banhada por dois oceanos,
tá? Pelos oceanos, no caso, Atlântico e também pelo Oceano Pacífico, ok? Certo? Então vocês têm que ter uma noção da localização e do formato da América do Sul, e ela está conectada com a América Central, aqui nessa porção aqui, na fronteira da Colômbia com o Panamá. E o dado interessante da América do Sul, que é a única porção, a única região da América que está ao sul da linha do Equador. Não é toda a América do Sul que está ao sul da linha do Equador, mas a maior porção da América do Sul está abaixo, digamos assim, dessa importante linha que divide o planeta hemisfério norte e hemisfério sul. Muito bem, pessoal. Depois da regionalização física, vocês têm que saber que o nosso continente ele também pode ser dividido segundo critério histórico-cultural. Tá? Então aqui a gente já está falando de uma regionalização que leva em conta aspectos humanos. Tá? Como o texto aqui menciona, nesta forma de regionalizar o continente americano, fatores históricos, exemplo, formas de colonização e culturais, exemplo, línguas, são os critérios levados em consideração. A regionalização mais usada atualmente é entre América anglo-saxônica e América Latina. A gente vai falar um pouquinho acerca dessas duas classificações, já que muitas pessoas, muitos alunos, confundem a América anglo-saxônica, principalmente com a América do Norte, e muitos alunos confundem a América Latina com a América do Sul. São conceitos que estão relacionados, sim, mas que não são sinônimos, e é isso que a gente vai ver a seguir. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente fala nesse tipo de regionalização, a história e aspectos culturais são levados em consideração, certo? Muito bem. Aí nós estamos falando da América anglo-saxônica, tá? Anglo já nos remete à Inglaterra, tá? Então, quando vocês veem aqui esta imagem, quando vocês veem aqui as partes pintadas em verde, vocês já têm uma noção que estas regiões foram colonizadas pela Inglaterra. Então, a língua inglesa é a língua oficial dos Estados Unidos, de quase todo o Canadá, certo? Eu estou falando sem estar, digamos assim, sendo dividida, tá, com outra língua. Tá? Já que esta parte aqui do Canadá, que é a província do Quebec, a língua francesa também é uma língua oficial e o francês é muito utilizado aqui no Quebec. Okay? Mas na maior parte do Canadá, vocês podem ver que a língua inglesa é amplamente utilizada, certo? Então esses dois países, eles são os maiores representantes da América anglo-saxônica, tá? Até muitos livros didáticos dizem que a América anglo-saxônica se resume somente a estes dois países, certo? É algo que também pode ser debatido, ok? No entanto, o inglês também é a língua oficial e mais utilizada em Belize, em alguns países do Caribe também, por exemplo, aqui em verde está a Jamaica, Bahamas também, e inclusive aqui na América do Sul nós temos a Guiana como sendo um representante da língua inglesa, certo? Muito bem. Aí é o seguinte, pessoal, vocês vão ver aqui. A América anglo-saxônica é formada por países colonizados pela Inglaterra. Entre os países anglo-saxônicos mais famosos, temos os Estados Unidos e o Canadá, que sofreram a colonização de povoamento, certo? Então, algumas pessoas dizem que a América anglo-saxônica diz respeito somente a esses dois países. Por quê? Eles conciliam esses dois aspectos. O uso da língua inglesa e também da colonização de povoamento. O que quer dizer a colonização de povoamento? É que quando começaram a chegar os ingleses nos Estados Unidos e no Canadá, os ingleses eles tinham o objetivo de replicar o estilo de vida que eles já tinham na Inglaterra. E nós também podemos falar de outros europeus que buscavam imitar a vida que tinham em seus respectivos países nos Estados Unidos ou no Canadá. Então eles não tinham o objetivo de extrair riquezas e levar essas riquezas de volta para os seus países de origem. Eles queriam começar uma nova vida nos Estados Unidos e no Canadá, muito por causa, inclusive, né, de perseguições religiosas. Tá? Para quem não sabe,
Aqui estamos falando, inclusive, no contexto da Reforma Protestante, etc. Tá? E eles escolheram principalmente os Estados Unidos e o Canadá por causa das condições climáticas mais semelhantes às que eles tinham nos seus países de origem. Então, estamos falando em países que não são tropicais, tudo bem? Então, isso favoreceu a colonização de povoamento. Isso, de forma bem resumida, é isso, tudo bem? No entanto, outros países também falam inglês, como a gente já mencionou. Estamos falando da Guiana, do Belize e também de diversos países do Caribe, Jamaica, Trinidad e Tobago, Bahamas, Barbados. Aí estamos falando de países tropicais, tá? Que não sofreram com a colonização de povoamento, tá? Certo? Então esses países, de certa forma, são mais semelhantes, que a gente vai ver depois, à América Latina. Então vocês têm que ter uma noção que a América anglo-saxônica, ela pode ser debatida se de fato ela existe somente nos Estados Unidos e no Canadá, ou se outros países também podem receber esse rótulo. Tá? Se a gente levar em conta simplesmente a língua, todos esses países aqui, eles também podem ser chamados de América anglo-saxônica. No entanto, alguns livros didáticos dizem que a América anglo-saxônica se refere somente aos Estados Unidos e ao Canadá, porque eles sofreram com o processo de colonização de povoamento. Então, esse é um dado muito importante que a gente pode questionar para que a gente possa refletir. Tudo bem? Pois bem, aí depois nós temos, segundo essa regionalização histórico-cultural, uma outra grande região do continente americano, que é a América Latina. Tá? Como vocês já imaginam, esse nome aqui, Latina, vem do idioma chamado de latim. Latim que deu origem a diversos outros idiomas. Tá? Então, quando a gente olha aqui os países pintados de verde, a gente já vê que boa parte desses países, na atualidade, falam a língua espanhola. Então, desde o México, passando por quase todos os países da América Central continental e por quase todos os países da América do Sul, nós temos o uso do espanhol como idioma oficial, como idioma mais falado no dia a dia. Tudo bem? Além disso, o espanhol também é falado aqui em alguns países da América Central e Insular, caso Cuba, República Dominicana, Porto Rico, e não podemos esquecer que alguns outros países da América Latina não possuem o espanhol como língua oficial. Aqui mesmo no Caribe, na América Central e Insular, nós temos o Haiti, que foi colonizado pela França. Nós também temos algumas colônias francesas no Caribe, como Guadalupe, Martinica. E a França, inclusive, ainda tem uma colônia na América do Sul, que é a Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil, certo? E em relação ao Brasil, vocês têm que saber que o nosso país é o único país do continente americano cujo português é a língua oficial, cujo português é a língua utilizada no dia a dia. Ou seja, a América Latina diz respeito aos países colonizados pela Espanha, por Portugal, Brasil e também pela França. Então, espanhol, português e francês são idiomas que vieram do latim e, por conta disso, esses países são classificados como países latino-americanos. Tudo bem, pessoal? Aí, dado interessante que vocês devem levar em conta, que eu já falei para vocês não confundirem, é que a América Latina não é sinônimo de América do Sul. Tá? Então, vocês podem ver que diversos países da América Central também são países latino-americanos, e inclusive o México, que está na América do Norte, também é um país latino-americano. Então, o México, ao mesmo tempo, é um país da América do Norte e da América Latina. Por exemplo, aqui, Costa Rica é um país da América Central e da América Latina. E o Brasil é um país da América do Sul e da América Latina. Então, uma coisa não exclui a outra e elas não são sinônimos. Tudo bem, pessoal? Aí, só para a gente confirmar aquilo que eu acabei de falar para vocês, a América Latina. A América Latina, por sua vez, é formada por países que possuem idiomas oficiais oriundos do latim. No caso, o português, o espanhol e o francês.
tais países sofreram mais com o processo de colonização de exploração. Aí já não tem muito debate, tá? A gente pode questionar se um país foi mais explorado do que o outro, enfim. Mas o fato é que as metrópoles europeias, Portugal, Espanha, França, viam esses países simplesmente como países que iam fornecer muitos recursos, muitas riquezas naturais. Tá? Então, boa parte dessas riquezas não ficavam na colônia, elas eram enviadas para as metrópoles europeias. Tá? A gente está falando num contexto na qual o mercantilismo se fez presente de forma muito significativa. Tudo bem? Aí, como eu falei para vocês, os países latino-americanos estão presentes em todos os subcontinentes, ou seja, em todas as regiões do continente americano. Exemplo, Brasil, Argentina e Colômbia na América do Sul, Costa Rica, Guatemala e Cuba na América Central e também o México na América do Norte. Tudo bem, pessoal? Então não confundam esses conceitos de América do Sul, América Central, América do Norte com América Latina, certo? Muito bem. Aí, pessoal, existem outras Américas, a gente consegue dividir, tá, o nosso continente levando em conta outras formas de colonização ou outros países colonizadores? Sim, existem algumas exceções, tá? Então vocês podem ver que eu coloquei aqui 3 imagens. Esta aqui, pequena, no topo, vocês podem ver que em verde está um país chamado Suriname. Para quem não sabe, Suriname foi colonizado pela Holanda, certo? E além disso, a Holanda chegou a colonizar também algumas ilhas no Caribe, Aruba, Curaçao, algumas são os principais exemplos, tá? E neste segundo mapa aqui a gente vê exatamente essas ilhas, tá, colonizadas pela Holanda, certo? A Holanda aqui está aqui, continente europeu, e aqui Aruba, Curaçao, também tem Bonaire, tá? São Eustáquio, São Martin também, tá? São Martin, dependendo da pronúncia, ok? Que são ilhas no Caribe, tá? Que fazem parte ainda, tá, do reino da Holanda. Tudo bem? Muito bem. E além disso, nós temos aqui o exemplo que eu já falei para vocês da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Tá aqui. Ainda, apesar do seu enorme tamanho, da sua enorme extensão, é ainda uma colônia, no caso é uma colônia da Dinamarca. Tá? Então, de certa forma, nós até podemos citar alguns países como sendo países da América holandesa e também, no caso da Groenlândia, da América dinamarquesa. Tá? São termos muito pouco utilizados. Tá? América holandesa, América dinamarquesa, mas eu coloquei aqui essas informações para que vocês saibam que nem todos os países do nosso continente foram colonizados pela Inglaterra ou por países de origem latina, como Espanha, Portugal e a França. Tá? Então, os holandeses e os dinamarqueses também fincaram as suas bandeiras aqui e ainda possuem colônias no nosso continente. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo muito básico. Espero que vocês saibam quais são os principais aspectos da regionalização histórico-cultural. Tá? Estamos falando aqui da América, principalmente a América anglo-saxônica, a América Latina. E vocês, de forma nenhuma, devem confundir essas classificações da América anglo-saxônica e América Latina com a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que no caso, essas 3 últimas que eu falei para vocês, dizem respeito à regionalização física. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido e que vocês não confundam, que vocês tenham uma noção, uma ciência dessas regionalizações do nosso continente. Então é isso aí, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.